pessoas, vamos aqui resolver a questão 23, que diz assim, ó, calcule, né, essa integral aí, onde está entre as esferas de raio 4, quer dizer, esferas x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, y ao quadrado mais x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Beleza. Então, para lá, fiz aqui uma representação, tá? A gente primeiro vai ter que saber qual é o raio dessas esferas, lembrando que a equação de uma esfera é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, para a gente saber qual é o raio, é só pegar aqui, ó, o número que está depois da igualdade e tirar a raiz. Então, nessa primeira esfera, eu vou colocar, vou pegar aqui uma corzinha de azul, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado vai ser igual a 4. Então, o raio ao quadrado está sendo 4. Logo, o nosso raio vai ser raiz de 4, então o nosso raio é igual a 2. Então, o raio da primeira esfera é 2. E aí, da segunda esfera, vamos fazer, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Então, o nosso raio ao quadrado é igual a 9. Logo, o nosso raio vai ser igual a raiz de 9 e o nosso raio é igual a 3. Então, as minhas esferas, elas estão assim. Uma tem raio 2 e a outra tem raio 3. De acordo com a minha representação aqui, obviamente, a que tem raio 2 é a menorzinha, né? Então, aqui, ó, vai ser a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4, cujo raio é igual a 2. E a outra que eu fiz de vermelho, a outra aqui, ó, vai ser a que tem a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9, cujo raio é igual a 3. Então, observe que o espaço que eu quero, porque ele quer calcular aqui, ó, o sólido que está entre as esferas, ele vai começar aqui no raio 2, bem aqui, ó, e vai até o raio 3. E por que a gente está analisando isso? Porque nos intervalos de integração, ó, intervalos, eu vou precisar, nas coordenadas esféricas, do ρ, que é o raio, do θ, que é o ângulo formado no plano x e y, e o φ, que é o ângulo formado com relação ao eixo z, tá bom? Então, bora lá. O nosso ρ vai ser quem? Vai variar de 2 até 3, porque eu quero esse espaçozinho que está entre as duas esferas. Então, vai variar de 2 até 3, tá bom? E agora o θ, a gente vai analisar o plano x e y, ou seja, qual é o ângulo que contempla toda essa casca esférica que eu quero calcular a integral. Observe que se eu começar daqui, ó, do x e ir no sentido anti-horário, porque os ângulos são medidos no sentido anti-horário, né? Eu vou fazer uma volta completa, certo? Porque a minha casca esférica é toda essa daqui, ó. Tá bom? Toda essa que eu tô riscando de preto. Então, acontece que eu vou conseguir formar aqui um ângulo de uma volta completa. Então, eu começo no zero, no ângulo zero, e vou, ó, e arrudei, entendeu? Então, como o ângulo é uma volta completa, a volta completa é 2π, ou 360 graus. E agora, a gente vai ver o ângulo φ. Deixa eu só apagar aqui esse risco que eu fiz. Pronto. O ângulo φ, certo? Que vai ser o quê? Vai ser o ângulo com relação ao eixo z. Então, observe, em qualquer ponto que eu pegar, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui em cima, e contemplar toda a minha casca esférica, eu consigo sempre dar um ângulo de meia volta. E o ângulo de meia volta é o ângulo de 180 graus. Então, quer dizer que o meu φ está variando, ou seja, está começando do zero, e ele vai até quanto? O limite dele é π, tá? Que é 180 graus. Pronto, já temos intervalo de integração. Aí agora, a gente vai dar uma analisada nessa integral aqui. Porque o que acontece? A nossa integral tem uma função dentro que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Porém, os nossos intervalos de integração agora estão em função de ρ, θ e φ. Então, a gente precisa transformar essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, em coordenadas esféricas. Então, vou repetir aqui, ó, de novo aquela integral. Vai ficar a integral tripla de E, né? Cuja função é x ao quadrado mais y ao quadrado dv. Aí, a gente tem que lembrar que x em coordenadas esféricas é ρ cosseno. Eu sempre quero colocar o cosseno primeiro. É ρ seno de φ cosseno de θ. E o y é ρ seno de φ
seno de θ. Não aparece o z, mas eu vou colocar mesmo assim, ó. O z é ρ cosseno de φ. Então, onde tem x, a gente vai colocar essa expressão aqui. Onde tem y, a gente vai colocar essa daqui, tá? Então, bora substituir. Pronto, segundo passo, colocar a função em coordenadas esféricas. Então, bora lá. Eu vou ter aqui, ó, ρ seno de φ cosseno de θ ao quadrado, porque o x está ao quadrado, mais, aí, ó, ρ seno de φ seno de θ também ao quadrado, porque o y está ao quadrado. E agora, dv. Beleza. Aí, o que a gente pode fazer agora? A gente tem que colocar os limites de integração, tá certo? Só que aí você tem que analisar se há uma dependência entre esses limites. Se não há uma dependência, então a gente pode colocar a integral de dentro para fora sendo ρ, a do meio sendo θ e a outra sendo φ. Mas se houver uma dependência, aí você vai ter que colocar primeiro aquele que está dependendo dos outros. Tipo assim, depois eu vou fazer um outro integral onde os limites eles dependem, aí vocês vão entender melhor. Mas nesse caso aqui, não tem dependência, porque todos eles são números. Então, ó, a integral de fora, seguindo essa ordem, eu vou colocar o último aqui, que é o φ. Então, vai ficar 0 até π. Aí agora a do meio é o θ, então 0 até 2π. E a outra aqui vai ser a mais de dentro, né, com relação ao ρ, ao raio, que vai variar de 2 até 3. Aí agora aqui, ó, vamos colocar logo ao quadrado, vai ficar ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, cosseno ao quadrado de θ, aí mais ρ ao quadrado, seno ao quadrado de φ, seno ao quadrado de θ. Lembrando de multiplicar por ρ ao quadrado, seno de φ, de ρ, porque a integral de dentro é com relação ao raio, de θ, porque a do meio de dentro para fora é com relação ao θ, e a última de φ. Pronto. Aí agora, a gente tem ainda como colocar em evidência, aqui dentro desse parêntese, o ρ ao quadrado seno de φ. Então, bora colocar. Vai ficar a integral de 0 até π, da integral de 0 até 2π, da integral de 2 até 3, aí, ó, ρ ao quadrado seno ao quadrado de φ, que multiplica, né, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Coloquei em evidência, já que essa parcela aparece aqui nos dois termos, tá bom? Aí, parêntese, né, fecha, e o seno ao quadrado de φ. Observe que eu não fiz nada ainda da integral. Eu só tô aqui organizando os termos que eu tenho para ficar mais fácil, tá? Então, aqui, ó, pela lei fundamental da trigonometria, isso é igual a 1. Lembrando que, ó, o cosseno ao quadrado de θ mais o seno ao quadrado de θ é igual a 1, tá? Então, já simplifiquei um pouco, porque vai ficar mais reduzida. Então, vai ficar assim, ó. Só repetindo, de 2 até 3. Aí, vai ficar aqui, ó. Ρ ao quadrado vezes seno ao quadrado de φ, que multiplica ρ ao quadrado seno de φ. Aí, dρ de θ de φ. Agora, nós vamos multiplicar esses dois termos, tá? Então, eu vou colocar aqui na frente, repetindo a integral de novo. A integral de 0 até π, da integral de 0 até 2π, a integral de 2, eu sempre colocar 0, 2 até 3, aí, multiplicando, vai ficar ρ à quarta vezes o seno ao cubo de φ, dρ de θ de φ. Beleza. Aí agora, a gente vai ter que começar a resolver essa integral. A primeira aqui é com relação a ρ. Então, esse seno ao cubo de φ, vou tratar ele como uma constante. Então, ele vai sair fora da integral. Então, vai ficar assim, ó, da primeira integral, viu? Só da primeira. Então, ó, a integral de 0 até π, a integral de 0 até 2π. Aí, esse seno ao cubo de φ vai sair fora. Então, vai ficar seno ao cubo de φ, que multiplica quem? Multiplica a integral de 0 não, meu povo, de 2 até 3, de ρ à quarta, dρ de θ de φ. Beleza. A integral de ρ à quarta, fazendo aqui no cantinho, ó, se eu tenho uma integral de uma potência, o que é que eu faço? Eu repito, no caso, o meu ρ, e aí ao expoente eu somo 1, repito o expoente embaixo e somo 1 também. Regra de integração. Então, quer dizer que a integral de ρ à quarta vai ser ρ à quinta sobre 5. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, a integral de 0 até π
da integral de 0 até 2π do seno ao cubo de φ vezes, aí ó, vai ficar ρ à quinta sobre 5, com os limites de integração variando de 2 até 3, porque como é uma integral definida, a gente precisa substituir os limites, tá? Aí vamos repetir agora só o dθ dφ, porque o ρ eu já resolvi. Então, bora pra cá agora, né? Substituir. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ficar com a integral de 0 até π, a integral de 0 até 2π, aí é o seno ao cubo de φ vezes. Aí vai ser o limite superior menos o inferior. O superior é 3 e o inferior é 2. Então, vai ficar aqui, ó, 3 à quinta sobre 5, menos da própria regra, né? Menos 2 à quinta sobre o 5. Resolvendo isso aqui, a gente vai ter o seguinte, ó. A integral de 0 até π, a integral de 0 até 2π, inclusive que eu esqueci aqui, ó, o dθ dφ. Pronto, aí o seno ao cubo de φ, que multiplica. Aqui, ó, 3 à quinta dá 243 sobre 5, menos 2 à quinta dá 32 sobre 5. Fazendo essa subtração, aqui, a gente vai ter 243 menos 32, já dá 211 sobre 5. Então, já substituindo, eu vou ter aqui, ó, 0 até π, que multiplica, ó, da integral de 0 até 2π, do seno ao cubo de φ, vezes 211 sobre 5 dθ dφ. Aí agora, a nossa integração vai ser com relação a quem? A θ. Concorda? Porque sempre é de dentro para fora. Então, agora é com relação a θ. Só que aí não aparece θ aqui. Então, vai ficar o quê? Vamos colocar tudo que não tem θ para fora da integral do θ. Então, bora aqui, ó. Vai ficar a integral de 0 até π, certo? Aí, seno de φ, seno ao cubo de φ, vezes 211 sobre 5, da integral de 0 até 2π dθ dφ. Então, a gente sabe pela regra de integração que se eu tenho integral de dx é igual a x. Caso análogo aqui, se eu tenho integral com relação a dθ, então vai ser o próprio θ, tá? Então, aqui é porque é como se tivesse uma vez dθ, né? Aqui tem uma vez dθ. E aí, uma vez dθ, a integral disso vai ser o próprio θ. Então, vamos colocar aqui embaixo, ó. Lembrando que ainda tem os limites de integração para poder a gente substituir. Então, vai ficar seno ao cubo de φ vezes 211 sobre 5. Aí, aqui, ó, vezes dθ, cujos limites variam de 0 até 2π. Agora, só dφ. Então, substituindo os limites de integração, a gente vai ter o seguinte, 0 até 2π, seno ao cubo de φ, vezes 211 sobre 5, vezes, aí, abre um colchete, o limite superior menos o inferior. Isso aqui não vai influenciar, então a gente vai ficar só com 2π, que multiplica 211 sobre 5, que multiplica seno ao cubo de φ. Esse 2π, a gente pode multiplicar com esse número, tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar a integral de 0 até π, certo? Do seno ao cubo de φ, vezes, aí, 2 vezes 211 dá 422π sobre 5 dφ. Agora sim, ficou só o integral. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos colocar essa constante aqui, que é esse número, para fora, e vamos integrar seno ao cubo de φ com relação a φ e depois substituir os limites de integração, que é π e 0. Então, bora lá. Vai ficar aqui, ó, 422π sobre 5, que multiplica a integral de 0 até π, seno ao cubo de φ dφ. Essa integral do seno ao cubo, eu vou resolvê-la dessa vez, tá? Aqui no cantinho. Como integral indefinida, depois a gente joga lá e substitui os limites de integração. Então, vai ficar aqui, ó, o seno ao cubo de φ dφ. Eu posso escrever esse seno ao cubo como sendo o seguinte, ó, seno ao quadrado de φ vezes o seno de φ. Concorda comigo? Então, seno de φ. Que se eu multiplicar, vou voltar para isso aqui.
e lembrando do dφ. Pronto, e eu sei que o seno ao quadrado, eu posso escrevê-lo como sendo 1 menos o cosseno ao quadrado de φ vezes o seno de φ dφ. Aí, Fernando, o que é que você vai ferrar aqui? Simples, ó, a lei fundamental da trigonometria. Eu tenho que o cosseno ao quadrado de φ mais o seno ao quadrado de φ é igual a 1. Então, se eu isolar o seno ao quadrado de φ, eu tenho que vai ser 1 menos o cosseno ao quadrado de φ, certo? Então, eu só substituir. Aí, agora, a gente vai fazer meio que uma mudança de variável. Vamos chamar aqui, ó, u de cosseno de φ. Se u é o cosseno de φ, então a derivada de u com relação ao φ vai ser igual a menos o seno de φ, beleza? Então, quer dizer que o nosso dφ vai ser igual a quê? Vai ficar 1 sobre o menos seno de φ deu. Então, só fiz aqui uma multiplicaçãozinha básica, tá bom? E coloquei o dφ em evidência. Pronto, então vamos substituir agora. Vai ficar aqui, ó, 1 menos u ao quadrado, porque o cosseno de φ é igual a u, vezes o seno de φ, vezes 1 sobre menos seno de φ deu, tá? Porque agora tem que ser com relação a u. Vamos aqui, ó, cancelar esses dois, porque eu vou multiplicar, vai dividir, a dar menos 1. Então, eu vou ter aqui, ó, a integral de 1 menos u ao quadrado menos du, porque o menos vai vir desse aqui. Esse menos a gente pode colocar fora da integral, então vai ficar 1 menos u ao quadrado du. Vamos separar agora essas integrais, né? Então, vai ficar aqui, ó, menos, lembrando que o menos vai valer para as duas, menos a integral de 1 du, menos a integral de u ao quadrado du. Aí, ó, substituindo aqui, a gente vai ter o seguinte, vai ficar menos a integral de 1 vai ser o próprio u, certo? Menos aí a integral de u ao quadrado, lembra da regra de integração? A gente pega, soma 1 ao expoente e repete o expoente embaixo e soma 1 também. Então, menos u ao cubo sobre 3, certo? Aí agora a gente vai fazer o jogo de sinal para poder substituir pelo cosseno. Então vai ficar aqui, ó, menos com mais, porque tem um mais aqui, vai dar menos. Então vai ficar menos u. Aí menos com menos vai dar mais. Então vai ficar mais u ao cubo sobre 3. Então substituindo, porque u é cosseno, eu vou ter aqui cosseno de φ mais cosseno ao cubo de φ sobre o 3. Então, quer dizer que a integral do seno ao cubo de φ é isso aqui embaixo, ó, tá? Então, agora, a gente vai colocar aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A integral do seno ao cubo de φ, eu já sei quem é. Então, vai ficar 422 π sobre 5, né? Que multiplica. Aí, agora sim, ó. Menos o cosseno de φ mais o cosseno ao cubo de φ sobre 3. E os limites de integração variando de 0 até π. Aí agora a gente vai ter que substituir, tá? Então vamos ter aqui, ó, 422 π sobre 5, que multiplica. Aí vamos substituir o limite superior, que é o π, menos o limite inferior. Então, ó, menos o cosseno de π mais o cosseno ao cubo de π sobre 3, aí o menos da própria fórmula, certo, da integração, aí abre um parêntese, menos do próprio resultado aqui, ó, menos o cosseno de 0 mais o cosseno ao cubo de 0 sobre 3. Agora é só continha, vamos fazer. Sempre nessas continhas eu me enrolo, minha gente. Às vezes eu acerto a integral inteira, aí quando chegar aqui eu me enrolo. Mas é normal. Então, bora lá, ó. Menos, né? Cosseno de π vai ser menos 1, porque é o cosseno de 180. Então, vai ser menos 1. Aí, ó, o cosseno de π, a gente já sabe que é menos 1. E menos 1 elevado ao cubo, como ele é um expoente ímpar, então vai dar menos 1. Então, aqui vai ser, ó, menos 1 sobre 3, certo? Então, vai ficar aqui, ó. Esse menos vai valer aqui para a fração inteira. Aí, ó, menos o cosseno de 0 dá 1. Então, vai ficar menos 1 devido a esse menos aqui.
mais, aí ó, o cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1 sobre 3. Beleza. 422π sobre 5, certo? Aí vai ficar agora menos com menos dá mais, então vai ficar 1 menos 1/3. Aí agora vai ficar menos com menos aqui vai dar mais. Mas vamos somar logo esse aqui, ó. Ficar com menos 1 mais 1/3. Pronto. Fazendo aqui o número misto, eu tenho 3 vezes 1, que dá 3, e 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou ter o seguinte, ó, 422π sobre 5, que multiplica, ó, fazendo esse jogo aqui, né, número misto bem aqui, eu vou ter 3 vezes 1, que vai dar 3, 3 menos 1 dá 2. Então, eu vou ter 2/3, certo? Eu vou ter 2/3. Aqui dentro eu tenho também, ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 mais 1 dá menos 2. Então, vai ficar menos, aí menos 2/3 aqui dentro, tá? Então, agora a gente só precisa fazer esse joguinho aqui de sinal. E bora lá. Estamos quase lá. Vai ficar aqui, ó, 422π sobre 5, que multiplica 2/3, aí menos com menos dá mais. Então, vai ficar mais 2/3. Isso implica, né, que é igual a 422 sobre 5. Aí 2/3 mais 2/3, denominadores iguais, eu só somo os numeradores. Vai ficar vezes 4 sobre 3. Agora nós temos que multiplicar 422 vezes 4, que vai dar 1688π, sobre 5 vezes 3 dá 15. Quem quiser simplificar, se der, boa sorte, tá? Mas o resultado aqui, ó, é esse. Então é isso, chegamos ao fim de mais um vídeo super longo, mas eu espero que você tenha compreendido, tenha conseguido aprender. Qualquer coisa, comenta se eu tiver errado aqui alguma coisinha, porque é muita conta. E é isso, meu povo, bons estudos, um cheiro e um queijo, até a próxima, fui!